Senhoras e senhores, declaro aberta a 15ª reunião do ciclo de audiências públicas sobre turismo, na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Nosso objetivo, como sempre, é contribuir com as discussões para a plena retomada do setor do turismo no nosso país depois dos duros impactos da pandemia. As participações dos cidadãos poderão se dar através do portal e-Cidadania, acessado a partir do site da comissão, e pela ouvidoria do Senado, pelo número 0800 061 2211. Excelentíssimas senhoras senadoras, excelentíssimos senhores senadores, excelentíssimas senhoras e senhores participantes desta audiência pública, estimados telespectadores que nos acompanham pela TV Senado e demais canais via internet. Na noite de hoje, dedicamos a última mesa de debates do ano de 2021 à discussão do tema A retomada em curso da atividade turística e sua perspectiva para 2022. O momento é de reflexão sobre os desafios enfrentados até agora e uma oportunidade de nós buscarmos compreender o futuro que se anuncia, além de planejarmos as próximas iniciativas. Na história, não houve período tão desafiador para o turismo como nos últimos 2 anos. Em todo o mundo, o setor foi um dos mais duramente afetados pela crise sanitária que se abateu sobre nós. O PIB global do turismo caiu pela metade, de 9 trilhões e 100 bilhões de dólares para 4 trilhões e 600 bilhões de dólares. No mundo inteiro, foram fechados 65 milhões de postos de trabalho ligados à atividade turística. No Brasil, estimam-se perdas que chegam a 243 bilhões de reais até janeiro deste ano de 2021. Frente ao cenário desolador com que nos deparamos no início deste ano, sentimos-nos convocados a reagir com o que temos de melhor no âmbito desta Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado Federal. Em maio, demos início ao nosso ciclo de debates, que se consolidou como um grande fórum da reflexão sobre o enfrentamento dos gargalos históricos e dos efeitos da pandemia sobre o setor. Um dos fatores que nos garantiu esse sucesso foi a pluralidade dos segmentos e a competência dos convidados. Neste ano, realizamos 15 audiências públicas dedicadas somente ao turismo, com a participação de mais de 60 convidados, entre especialistas, representantes de entidades do setor e autoridades das esferas federal, estadual e municipal. Faço menção especial à impressionante e fundamental contribuição do público aos nossos debates, que foram sensivelmente enriquecidos pelas mais de 800 perguntas e comentários recebidos dos internautas por meio de programa e-Cidadania. A eles reitero meu agradecimento pelo brilho adicional que sua participação conferiu aos nossos encontros. As discussões realizadas no primeiro semestre já estão compiladas em relatório disponível no portal desta comissão. O conteúdo referente às audiências deste segundo semestre será reunido em relatório adicional a ser publicado em breve e colocado à disposição do público da comissão. Nossas audiências lançaram luz sobre caminhos possíveis de saída da crise. E o governo do presidente Jair Bolsonaro, por meio do ministro do Turismo, Gilson Machado, assegurou apoio decisivo à sustentação de empresas e trabalhadores do setor. O trade turístico brasileiro se provou resiliente e o cenário atual nos autoriza a termos otimismo, mas com certa cautela. O avanço da vacinação em nosso país tem permitido uma queda drástica dos números de infecção e mortalidade. Aos poucos, a vida vai retornando à normalidade e o setor turístico tem se adaptado com rapidez às novas exigências do tempo pós-pandemia. A esse respeito, reforço a importância da ampla adesão por todo o país do selo Turismo Responsável, desenvolvido pelo Ministério do Turismo.
A adoção de protocolos rígidos de segurança sanitária é fundamental para que a retomada em curso se realize em condições de segurança para viajantes, trabalhadores e populações locais. É possível antever dias melhores, mas não podemos nos descuidar. O cumprimento das medidas de biossegurança nos permitirá uma recuperação sustentada e robusta da atividade turística no país. Uma vitória animadora que reforça as boas expectativas para o turismo do Brasil foi a escolha do nosso país como sede do escritório da Organização Mundial do Turismo, a OMT, para as Américas, anunciada há poucos dias pelo Ministério do Turismo. Essa é uma grande conquista para todo o trade turístico brasileiro. O turismo precisa ser parte central da nossa estratégia de desenvolvimento econômico. Estou confiante que 2022 será um ano auspicioso para tornar esse projeto uma realidade. Para discutir o tema, objeto da nossa audiência de hoje, convido para compor a nossa mesa de debates o senhor Manuel Cardoso Linhares, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, ABIH, e o senhor Eduardo Sanovics, presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, ABAR. Também integram nossa mesa de convidados, via teleconferência, o senhor Edmilson Rodrigues Romão, vice-presidente financeiro da Associação Brasileira de Agências de Viagens, a ABAV, e a senhora Zélia Cavalcante, secretária de Turismo do município de Porto de Pedras, que já tem o selo do destino turístico do estado de Alagoas. Peço aos convidados que estão presentes que tomem seus assentos ao tempo em que eu os cumprimento. Eduardo, mais uma vez. Dando início, portanto, à nossa audiência pública do dia de hoje, passo a palavra ao senhor Eduardo Sanovics, que, como já disse, é o presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, ABAR. Muito boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente Fernando Collor. Muito grato pelo convite para compor essa mesa. Prezado presidente da BH, Manuel Linhares, um prazer compartilhar consigo e compartilhar com os demais membros que virtualmente aqui nos acompanham. Para ir direto ao ponto, presidente, eu creio que a rodada de debates que o senhor presidiu, foram várias plenárias, várias mesas, construiu um conjunto de contribuições da maior relevância para o turismo em todos os seus segmentos. Eu gostaria aqui apenas de pontuar alguns temas que eu creio que valem a pena ser ressaltados a título de conclusão, e eu mesmo tive a oportunidade de participar dessa agenda que o senhor conduziu tão brilhantemente. Primeiro, especificamente sobre o tema aviação, compartilhar os últimos dados. Nós estamos com aproximadamente 80% da malha doméstica de volta aos ares do Brasil. Isso é resultado direto do avanço da vacinação e da massiva adesão da população brasileira à vacinação. Temos a perspectiva e mantemos essa perspectiva de ter 100% da malha aérea doméstica no ar até o longo do primeiro trimestre do próximo ano. Portanto, de 90 a 100 dias, do ponto de vista doméstico, a possibilidade de deslocamento aéreo no país vai estar garantida. Segue um desafio muito sério a malha internacional, presidente. Pouco menos de 40% dessa malha está de volta ao ar. Nós seguimos com um desafio por conta das decisões de um conjunto imenso de países de criar algum tipo de restrição ao ingresso de brasileiros. Isso tem um impacto na decisão do consumidor local nesses países de adquirir bilhetes para o Brasil. E não é possível, o senhor presidiu a Comissão de Relações Exteriores, é um profundo conhecedor do tema, não é possível fazer com que todos girem a chave ao mesmo tempo.
As decisões de cada país são decisões individuais de cada um deles. Na medida em que estes países forem reabrindo suas fronteiras, por exemplo, hoje eu tive notícias de que em 5 de fevereiro a Austrália muda sua postura e já começa a permitir tráfego. E aí isso começa a se repetir, e na Austrália, porque eles pretendem chegar a 80% da população vacinada até 4 ou 5 de fevereiro. Então, isso foi anunciado hoje pela mídia. Logo, este é o cenário, portanto, de malha. Que desafios nós temos hoje, presidente? A disparada dos custos. Né? É comum e é natural, a mídia se refere com muita frequência à gasolina, ao diesel, ao gás de cozinha, porque são itens de consumo de massa. Não é? Mas o querosene de aviação, embora seja comprado por pouco mais de 40, 50 grandes players, é o que transporta milhões de pessoas a bordo das aeronaves. Ora, enquanto a gasolina, o diesel, o gás de cozinha subiram esse ano pouco mais de 50%, o que já é motivo de preocupação, de alarme, o Congresso Nacional tem debatido o tema, o querosene de aviação em 12 meses subiu 91,7%, presidente. Oi. E isso tem um impacto direto, como o senhor bem sabe, já debatemos isso, nos custos da nossa operação, que sofrem também o impacto do câmbio, porque 50% do custo da aviação é dolarizado, o querosene e o leasing. Esse, portanto, é o nosso desafio. Ainda assim, nós entendemos que vale o registro na medida em que praticamente a totalidade das demandas que encaminhamos ao governo federal, aos governos estaduais, às agências foram atendidos. Nos falta um grande tema, que é o imposto de renda sobre o leasing, que o Ministério do Turismo já atendeu, o Ministério da Infraestrutura já atendeu, estamos pendentes apenas da última assinatura do Ministro da Economia, esperamos tê-la o mais breve possível, porque isso tem que sair essa semana. Nós entendemos que vamos atravessar. Vamos sair um pouco machucados, com o olho um pouco roxo, com o braço doído, mas a aviação vai atravessar e vai cumprir o seu papel de, juntamente com todos os demais setores, reconstituir o turismo como uma das atividades econômicas de maior relevância nesse país. E essa é a segunda parte dessa fala breve que eu gostaria de fazer inicial, presidente. Eu creio que para o ano que vem nós podemos construir um debate em torno de 4 eixos. Eu entendo que o turismo, primeiro, tem 4 verbos que são os verbos que o turista, que a pessoa conjuga quando sai de casa. O primeiro deles é dormir fora. Ele dorme fora, ele se utiliza de toda oferta de hospitalidade. Portanto, é possível, é necessário e é preciso, para além dos temas da aviação que eu já comentei, construirmos todas as políticas necessárias para que o ramo de hospitalidade, nos seus vários segmentos, possa retomar com toda a força e avançar. Especificamente, eu creio que sobre isso vai falar muito melhor que eu o companheiro Manuel Linhares. A segunda questão é o verbo comer. As pessoas comem fora, portanto, há uma oferta gastronômica nesse país que é diversificada de norte a sul, que atenta para as nossas origens culturais, para a pluralidade cultural de formação desse país, que merece apoio no sentido de poder se colocar como um atrativo turístico, como um ativo cultural do país e como um instrumento de atração de turismo doméstico, de um canto a outro, como de turismo internacional. O terceiro cenário é aquele ligado ao consumo. As pessoas vão comprar fora de casa, comprar longe de casa. Isso impacta a oferta comercial de um destino. Para muito além daquilo que tradicionalmente se comenta, lembranças, o coco na praia, essas coisas. As pessoas compram remédios, compram roupas, compram tudo aquilo que necessitam para o seu cotidiano fora de casa. Portanto, é importante conseguirmos incorporar nesse debate os setores ligados ao consumo e ao comércio. E, por fim, o que eu creio que é o grande tema. As pessoas, quando saem de casa, vão procurar conhecer, e vão conhecer 2 coisas, a oferta natural e a oferta cultural. A oferta natural brasileira dispensa maiores análises e comentários. O Brasil é um dos países que a tem como um dos seus grandes ativos. Mas a oferta cultural merece a nossa atenção, merece o nosso cuidado, porque eu entendo, presidente, falo como alguém que tem
mais de 30 anos nessa estrada do turismo, que não é a oferta natural que nos torna um destino singular. Uma infinidade de países do planeta tem ofertas naturais, de outro tipo, de outra qualidade, mas há oferta natural ao redor de todo esse globo terrestre. Mas o que torna o Brasil singular é a qualidade e a diversidade da nossa produção cultural. É a qualidade e a diversidade de uma produção que, de norte a sul do país, um país unificado pelo mesmo idioma, o que é quase um acontecimento do ponto de vista da cultura planetária, consegue mostrar produtos tão distintos como aqueles que se vê entre o Rio Grande do Sul e Manaus, sem falar na sua Alagoas. Em cada um desses lugares há um produto, há uma música diferente, uma arquitetura diferente, uma gastronomia diferente, um jeito de vestir, de falar, um jeito de expressão diferente. Este, para mim, é o grande tema e é o grande mote, por meio do qual, na medida em que consigamos construir um conjunto de políticas públicas e privadas em parceria, de preservação, de promoção, mas principalmente de transformar estas ofertas em produto, que vai consagrar um programa de retomada extremamente vigorosa do setor. E eu creio que debates como esses que o senhor conduziu aqui ao longo dos últimos meses, principalmente pelas contribuições que vêm sendo aqui colocadas, constituem-se um dos pilares mais interessantes para organizar e concretizar essa retomada, na medida em que diversos setores aqui estiveram, diversas contribuições e colaborações foram feitas, e todas elas compiladas, encaminhadas àqueles que têm a capacidade, o poder de decisão, não apenas a nível federal, mas também nos estados e municípios, podem concretizar toda essa retomada, para a qual, e com isso concluo, nós, enquanto aviação, estamos absolutamente disponíveis, preparados e prontos para contribuir. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado ao senhor Eduardo Sanovics pela sua explanação, e ficaria algumas considerações a fazer de nossos internautas. Os comentários selecionados tem dois, um de Jefferson Barbosa, da Bahia. Afirma ele: o turismo é formidável para o fortalecimento da economia, a Amazônia e o Nordeste precisam ser fortalecidos com o turismo internacional. E de Solange Batista, do Rio de Janeiro: a retomada do turismo nacional será uma realidade na medida em que todos tomarem consciência de suas responsabilidades. E algumas outras questões que, ao final da explanação dos outros participantes, nós iremos dirigir ao senhor Sanovics, que é o presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas. Tenho a satisfação de passar a palavra agora ao senhor Manuel Cardoso Linhares, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, ABIH Nacional. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Cumprimentar meu senador, que eu tenho o prazer de chamar de meu amigo, Fernando Collor, meu presidente. Cumprimentar meu companheiro, meu amigo Eduardo Sanovics, presidente da ABA, e dizer, meu presidente, que essa Covid foi brutal para a economia, mas foi devastadora para o turismo. No caso da hotelaria, nós somos diferentes do agronegócio, somos diferentes da indústria, nós não podemos estocar para vender amanhã ou mais tarde. A cada noite não vendida é prejuízo total. E o que ocorre dentro da hotelaria? No auge da pandemia, nós ficamos em torno de 80% fechados todos os hotéis do Brasil. E esses 20% que ficaram abertos foram para receber passantes, profissionais da saúde e algumas companhias aéreas que estavam operando. E com ocupação entre 5% a 8%. O nosso ponto de equilíbrio para o empreendimento sobreviver é em torno de 50% a 60%. Mas, agora com essa retomada, com a chegada da vacina, o turismo está voltando a respirar. Nós temos um país imenso, nós temos o norte com o Amazonas, temos o centro-oeste com o Pantanal, temos o nordeste com essas belezas de praia, esse Caribe, temos o sul e o sudeste com essas belezas naturais. Somos o primeiro país do mundo em belezas naturais, somos o oitavo em cultura. E eu tenho certeza que o brasileiro agora, meu presidente, vai dar valor ao que nós temos. Espero sim que todo brasileiro venha conhecer esse país tão imenso,
Nós temos uma gastronomia de primeiro mundo, nós temos um povo amável, nós temos bem receber. E antes da pandemia, os brasileiros deixavam lá fora, meu presidente, em torno de 20 bilhões de dólares, enquanto os estrangeiros deixavam aqui em torno de 5 bilhões de dólares. Tenho certeza, sim, que agora essa retomada vai ser uma retomada muito forte e a hotelaria está preparada, sim, para receber todos os nossos visitantes, desde o check-in a check-out, dando toda a garantia. Preparamos todos os nossos profissionais para o quê? O bem receber. É isso que a hotelaria trabalha. E agora, com essa pandemia, mais do que nunca, os nossos profissionais estão preparados com toda a garantia para receber nossos visitantes. Como o senhor sabe, e o senhor que tem feito um trabalho tão determinado, que não podia ser diferente, meu presidente, uma pessoa como o senhor, um nordestino, um alagoano. É como eu digo sempre nas minhas palestras, se todo estado tivesse um senador como o senhor. Alagoas está de parabéns. Alagoas é um estado privilegiado de ter um senador como o senhor. Obrigado. Espero sim que o turismo agora se unam para conduzi-la nessa retomada e na próxima dessas eleições tenho certeza que o turismo está com o senhor. Não tenho dúvida. Tive o prazer de estar agora em Maceió, recebendo a homenagem em nome do pai do senhor e conversei com a hotelaria, com o turismo do modo geral. O senhor sabe que o turismo, nós empregamos em torno de 8 milhões e 300 mil empregos. Só a hotelaria emprega 1 milhão e 300 mil empregos. Gerando, sim, mais emprego que a indústria automotiva. Como o senhor sabe, o turismo, a cada 4 empregos, ou no Ceará, ou na Alagoas, ou no Brasil, ou no mundo, não é do turismo. Espero, como eu digo sempre, se todo prefeito, todo governador, todo presidente da República, como nosso presidente, tem olhado para essa indústria, eu também tenho certeza que o turismo vai ser cotado em 2 vertentes, uma antes de Bolsonaro e depois de Bolsonaro. Esse homem, esse presidente tão determinado, tão humilde, tão simples, como o senhor, que tem cheiro de povo, eu tenho certeza que o Senado e todos os alagoanos estão de parabéns ter um senador tão determinado como o senhor. Obrigado. Terminou? Terminou. Muito obrigado ao senhor Manuel Cardoso Linhares, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, pela sua explanação e particularmente pelas generosas e merecidas referências que fez a meu nome, mas muito grato pela sua presença que abrilhanta a nossa noite de hoje. Passo agora a palavra ao senhor Edmilson Rodrigues Romão, que é vice-presidente financeiro da Associação Brasileira de Agências de Viagem, a ABAV. Tem a palavra. Presidente Fernando Collor, demais amigos, primeiro obrigado pelo convite e saúdo aqui em nome da nossa presidente Magda Nassar e toda a sua diretoria e equipe. Quero dizer que o último trimestre deste ano, presidente, nos surpreende positivamente com suas vendas e pela procura dos clientes. Em muitos dos nossos setores, a gente já alcança níveis de pré-pandemia e estimamos que com o vírus sob controle teremos um 2022 muito profícuo. Nem mesmo a notícia de uma nova variante fez com que houvessem cancelamentos dessas reservas. Importante destacar que o turismo nacional deve ter em suas festas de Réveillon um dos melhores e mais movimentados dos últimos tempos, sendo possível isso pela destreza de todos os seus componentes da cadeia, utilizando de planejamento e estratégias que permitiram a execução de regras sanitárias eficientes e que ajudaram a controlar a proliferação da Covid-19. Não se tem notícias de que alguém tenha se contaminado em um avião, em um hotel ou em algum evento produzido em nosso mercado, dada a responsabilidade com que cada um desses players encarou o uso do protocolo de segurança sanitária. Os hoteleiros e as companhias aéreas com execução do seu trabalho na ponta, com o viajante, com o cliente, e nós, agentes de viagens, contribuindo com nossa consultoria,
e informações relevantes para os mesmos, fizemos a nossa parte, principalmente em devolver a confiança dos viajantes em viajar. Nossa expectativa para o próximo ano são de aumento do faturamento superior a 2 dígitos, mediante os níveis pré-pandemia. E esperamos que nossa população complete a vacinação para que possamos receber e enviar muito mais turistas internacionais. O turismo está de volta, mas ainda depende de um trabalho sério e focado para que a pandemia se mantenha nesses níveis e que os turistas possam viajar em segurança. Muito obrigado e uma boa noite. Mas o senhor tem certeza que deseja ser tão sintético assim na noite de hoje? No momento em que nós estamos vendo uma perspectiva para 2022, como vice-presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagem, tudo muito bem, está ótimo. Mas depois quiser... Acredito que o senhor Eduardo e o senhor Manuel trouxeram informações que se encontram com as nossas. Então, nós temos boas perspectivas para os próximos trimestres. Esse é um grande trimestre para a gente, nós estamos nos recuperando, de fato, e a gente acredita que 2022 será um ano muito positivo para nós, para toda a cadeia, né, para todo o turismo, mas acho que isso é o que cabe diante de tantas boas informações relevantes que vieram antes da minha fala. O senhor está otimista, então, não é? Muito otimista. Sair daqui ciente do seu otimismo em relação à retomada do turismo em 2022? Sim, certamente. Ótimo, certamente. Então. Já é uma grande coisa. Passo agora a palavra à senhora Zélia Cavalcante, que é secretária de Turismo do município de Porto de Pedras, do estado de Alagoas. Vale frisar que Porto de Pedras tem uma das praias mais lindas do Brasil, que é a Praia do Patacho, e é hoje um destino considerado um destino, acho que é o destino verde, me corrija a secretária, se for esse exatamente o título que o município de Porto de Pedras tem, que me parece ser o único até agora em Alagoas que tem esse título, que demonstra a preocupação também que o prefeito Henrique Vilela vem tendo, junto com todos os seus secretários e a sua equipe, com um turismo receptivo, além de excelente qualidade, com absoluta preocupação com os protocolos sanitários que dão tranquilidade aos nossos visitantes de poderem desfrutar de nossas praias, de nossa gastronomia, sem qualquer tipo de receio de infecção pelo Covid, que já está nos deixando nos dias de hoje. Com a palavra, a senhora Zélia Cavalcante. Boa tarde, senador Fernando Collor, presidente desta comissão tão importante. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo neste momento. Sem dúvida alguma, esse é um momento muito importante. Eu estou aqui representando o prefeito Henrique Vilela, que está em São Paulo neste momento, em um evento e não conseguiu ter acesso a esta sala. Praticamente o senador Collor falou tudo na nossa linda cidade, o senador que é sempre muito bem-vindo, e a quem neste momento, senador, em nome do prefeito Henrique Vilela e de toda a população, eu não falo apenas da categoria turística de Porto de Pedras, mas de toda a população de Porto de Pedras, agradecer publicamente todo o apoio, toda a generosidade do senhor. Sem dúvida alguma, a nossa Praia do Patacho é lindíssima. Nós acabamos de receber o selo Bandeira Azul. Isso, senador, selo Bandeira Azul. Somos a única praia de Alagoas, a 4ª do Nordeste, as outras 3, é bom que se frise, que estão todas lá no estado da Bahia, e a 23ª no Brasil. Eu costumo dizer que esse Brasil continental, de quilômetros e quilômetros de lindas praias, nós, lá da pequenina Porto de Pedras, ganhamos o selo Bandeira Azul. E vamos ganhar, né, senador? A Orla do Patacho totalmente urbanizada. Muito obrigada, em nome do prefeito, em nome da população, pelo apoio financeiro que o senhor deu através das suas emendas, que através delas nós vamos sim conseguir executar a tão sonhada urbanização da Orla, da Praia do Patacho, que sem dúvida alguma o senhor vai estar lá para inaugurar conosco.
Mas, só complementando mais um pouco, eu sei que as autoridades aí do turismo falaram tudo, mas eu quero ressaltar que os municípios, de uma forma geral, contribuíram muito, também sofreram muito, contribuíram muito para que o turismo não sentisse tanto essa queda, principalmente as pequenas cidades. Então, logo começou a pandemia, nós corremos atrás e conseguimos o Safety Travel. Fomos a segunda cidade do estado de Alagoas a conseguir o selo Safety Travel, que é aquele selo que garante o nosso protocolo sanitário. Desde o primeiro dia, desde o início da pandemia, nós tivemos muito cuidado, todo o setor hoteleiro também. Foi uma participação comunitária de todos. Eu acho que a grande maioria dos municípios brasileiros atendeu esse chamado dos protocolos sanitários. E isso, particularmente lá na nossa pequena cidade de Porto de Pedras, a cidade que fica no litoral norte de Alagoas, para quem não conhece, nós adotamos esses protocolos e o setor turístico da cidade não sentiu um impacto maior, porque por causa das medidas que nós adotamos, conseguimos manter um equilíbrio no turismo. Só na época que durou o fechamento, realmente que houve a mudança de bandeira do Estado, que as pousadas, os hotéis tiveram que realmente fechar, é que houve um impacto maior. Mas agora, graças a Deus, nós voltamos a essa retomada econômica. O setor está muito aquecido no litoral norte de Alagoas, particularmente em Porto de Pedras. E é importante salientar que os municípios também, além dessa preocupação com os protocolos sanitários, todos, eu falo de uma forma geral, estão dando as mãos ao setor público. Então, público e privado precisam estar juntos. Em Porto de Pedras, nós estamos trabalhando juntos e junto com a comunidade. Principalmente, eu acho que as cidades que têm como base o desenvolvimento comunitário sustentável, onde a população precisa participar porque ela depende do turismo, essa integração, essa interlocução de todos os atores dessa esfera é fundamental nesse momento. Eu acho que ninguém é forte sozinho, ninguém pode promover essa retomada do turismo de forma isolada. Ou há uma articulação entre todos os atores, ou realmente esse turismo, eu acho que ele vai passar por estagnação. Então, aqui, nessa comissão, é muito importante todos esses debates, mas é muito importante, senador, que os municípios também sejam ouvidos nas decisões. Muitas vezes, os municípios ficam à margem das decisões e são prejudicados por isso. Nós vivemos nesse Brasil continental e, às vezes, o que é bom para o Amazonas, para o norte, não é bom para o Nordeste ou Sudeste. Enfim, é preciso haver uma discussão maior. Hoje, nós no Nordeste, particularmente o estado de Alagoas, sofre muito com a questão da malha viária. Então, é preciso abrir essa discussão para que os estados pequenos, os municípios pequenos, também sejam mais ouvidos e possam ser mais valorizados. Mas nós acreditamos na retomada do turismo, nós temos certeza que o Brasil como um todo vai mostrar ao mundo que nós sabemos fazer turismo. Então, agora, nesse momento, por exemplo, as festas nos municípios, festas de Réveillon, as festas com grandes aglomerações públicas estão sendo canceladas para se preservar a população. Então, é uma medida que está sendo tomada, nesse momento, mais uma medida que está sendo tomada para que se enfrente esse momento tão difícil. Mas nós acreditamos que tudo isso vai passar. E já quero aqui deixar o convite a todos que conheçam Alagoas, né, senador? Nosso belíssimo estado de Alagoas, com suas belíssimas praias. Do Patacho, eu tenho que falar, é uma praia belíssima, onde nós estamos desenvolvendo o turismo sustentável.
Os grandes empreendimentos, os grandes investidores, eles são muito bem-vindos, mas nós estamos trabalhando com eles, sempre respeitando o meio ambiente e respeitando as características do município. Eu acho que isso é muito importante, esse respeito, principalmente à população da cidade, à população nativa. Então, além desse trabalho, senador, o prefeito vem desenvolvendo o plano de ordenamento, o plano diretor da cidade, toda uma preocupação com a educação e com a saúde. Então, todos trabalham de forma integrada para o crescimento do turismo. Então, mais uma vez, só agradecer a essa participação, dizer que todos nós estamos vigilantes, estamos acompanhando todas as decisões nacionais, as decisões dessa comissão também, e que vamos implementar tudo o que for necessário para garantir o turismo seguro no nosso município. E eu acredito que, através da Confederação Nacional dos Municípios, que também tem estado atenta a todos esses movimentos, essa retomada segura do turismo nacional. Uma boa noite a todos e muito obrigada. Muito obrigado à senhora Zélia Cavalcante, que é secretária de Turismo do município de Porto de Pedras, do estado de Alagoas, onde, repito, tem uma das praias mais lindas do Brasil. Não somente eu que o digo, mas todos aqueles aficionados do turismo de praias têm esse mesmo sentimento, que é a Praia do Patacho, e que tem um município, único município do fora Bahia, do Nordeste do Brasil, que tem o selo Bandeira Azul, o que é um Só um minuto. Pois não, Zé. Não, ok. Eu tinha que desligar, estava desligando aqui. Desculpa. Tá bom. Pois não. É o único que tem o selo Bandeira Azul. Bom, mas voltando então um pouco ao objeto da nossa audiência pública de hoje, tratando das perspectivas para 2022. Nós tivemos um ano de 2021, como todos nós aqui acompanhamos ao longo de várias e várias audiências públicas que aqui realizamos com a participação de mais de 60 pessoas da academia, da iniciativa privada, do próprio governo, representantes do Estado nas suas 3 esferas, municipal, estadual e federal, enfim, e discutimos os problemas nos momentos mais angustiantes pelos quais estava passando o trade turístico no Brasil. De repente, nós verificamos que com o avanço da vacinação, que no Brasil aqui foi muito criticado no início por todos, que a vacinação não estava indo bem, que as pessoas não estavam tendo acesso à vacina, e hoje nós nos descortinamos com uma outra realidade. A realidade de mais de 70% da população adulta já vacinada, inclusive com a segunda dose, outros tantos já com a dose de reforço, e todos nós muito objetivamente vendo que a questão da vacinação é fundamental e crucial para que o turismo também possa avançar. Seja muito bem-vindo, senador Jean Paul Prates, que agora se faz presente aqui à nossa reunião. Obrigado. Muito obrigado a Vossa Excelência pela presença. Então, nós estamos vendo que isso é uma consequência natural de que a vacinação é o caminho. A vacinação é o caminho para que nós possamos ter uma imunização da nossa população e, com isso, proporcionarmos o aumento do nosso fluxo turístico, tanto interno quanto externo. Voltando agora para o nosso turismo interno, eu teria a fazer algumas colocações para o senhor Eduardo Sanovics, que é o presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas. Nós todos sabemos, o senhor inclusive aqui citou, do apoio que o governo federal concedeu às empresas aéreas nos momentos de maiores dificuldades pelas quais essas empresas estavam passando devido à restrição de viagens que foi colocada em função da pandemia. Mas agora estamos vendo que nesse período da retomada, nós estamos assistindo os aeroportos superlotados, os aviões superlotados, as passagens caríssimas, um preço exorbitante. Claro que isso aqui foi dito pelo presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, que em função dos seus custos serem dolarizados, o
o seu leasing dolarizado, e esperamos que agora o ministro da Economia finalmente assine. É a única assinatura que falta para que essa questão do leasing possa ser resolvida, e a questão do custo do querosene, que também são os dois custos que pesam mais no custo geral da passagem aérea. Mas sabemos também que a ajuda que foi dada pelo governo federal foi substancial. Então, nós todos estamos muito preocupados, primeiro, sabendo ainda, inclusive, que o serviço de bordo acabou, deixou de existir, né? Era um custo. O serviço de bordo era um custo, embora não tão pesado quanto esses dois últimos já citados aqui por mim, mas de qualquer maneira era um custo. Hoje só tem mesmo água para os passageiros, e mesmo assim, com algumas colocações sempre feitas pelos seus comissários de bordo, dizendo que para tomar água tem que estar necessitando, tem que ser menino de criança, e tem que, enfim, ser o idoso que esteja precisando tomar algum remédio. Mas, diante disso tudo, ficaria a pergunta: o que mais se pode fazer para que nós tenhamos passagens mais baratas, maior número de aviões sendo colocados à disposição dos passageiros para evitarmos esses voos lotadíssimos e aeroportos cada dia mais cheios, e sem que haja possibilidade de dar vazão a essa enorme demanda que está surgindo com a retomada do fluxo turístico aqui no Brasil, sobretudo na questão do turismo interno? É essa a colocação que eu queria fazer para o senhor Eduardo Sanovics. Grato pela pergunta, presidente. Acho que ela nos dá a possibilidade de fazer uma avaliação uma avaliação sobre o cenário que atravessamos. Como o senhor bem colocou na sua questão inicial, na minha primeira fala, eu abordei hoje os dois grandes desafios à retomada. Primeiro, a disparada dos custos de combustível. O senador Jean, prazer em vê-lo novamente. Importante retomar, até porque o senador acaba de chegar. Enquanto gasolina, diesel, gás de cozinha subiram 50%, querosene de aviação subiu 91,7% nos últimos 12 meses. Esse tema ligado ao câmbio, que no Brasil também explodiu, acaba impactando 50% dos nossos custos. Quanto aos cenários futuros agora, nós entendemos que o primeiro desafio é o Brasil enfrentar uma discussão delicada, mas absolutamente necessária, sobre qual é a política de precificação de combustível que esse país quer adotar. Ora, se nós mantivermos as regras atuais de cobrar em dólares por um produto que custa em reais, não me consta que os salários dos trabalhadores da Petrobras, ou que os custos de transporte, ou que os insumos utilizados para a produção do querosene de aviação consumido no Brasil sejam pagos em dólares, são pagos em reais. Mas a Petrobras optou, há alguns anos atrás, pela política de paridade de importação. Isso tem consequências. Algumas avaliadas como positivas por uma parte da sociedade, outras não. Então, esse é o primeiro debate a ser enfrentado. Por quê? Porque enquanto no Brasil o querosene de aviação custa pouco mais de 35% do preço do bilhete, a média planetária gira de 20% a 22%. Esses 13 pontos de diferença estão na política de precificação, principalmente, secundariamente, na questão tributária, majoritariamente no ICMS dos estados. Esse é o primeiro ponto a ser enfrentado para discutir isso. Segunda questão. O Brasil avançou muito, presidente, muito nos últimos anos, particularmente nesses últimos 4 ou 5, no que diz respeito ao ambiente regulatório, né? A regulação da aviação brasileira avançou muito em relação ao seu alinhamento com a regulação internacional. Agora, o que de fato fez com que, nesses últimos 18 anos, 19 anos, nesses últimos 19 anos, a aviação se popularizasse no Brasil, foi o fato de que, em 2002, com a implantação da política de liberdade tarifária, se o senhor se recordar, até 2002, bilhete de avião era tabelado, lembra? Não importa se era terça, sábado, Natal, Páscoa, São Paulo, Maceió, era X dinheiros, Rio, Bahia, era Y dinheiros. Com a política de liberdade tarifária, houve também um processo de incorporação, de evolução de emprego e renda. Ora,
Em 2002, o Brasil vendeu 30 milhões de bilhetes aéreos naquele ano a uma tarifa média superior a R$ 800. Em 2015 para 2016, antes de começar a crise, de lá para cá é crise, mas em 2016 nós vendemos 104 milhões de bilhetes aéreos a uma tarifa média de R$ 400. Ora, as condições objetivas que fizeram o bilhete aéreo cair pela metade e o número de passageiros triplicar se foram nos últimos anos. Portanto, nós precisamos, e essa é a segunda questão, retomar este debate. Aonde ele se retoma? Como eu já mencionei na minha fala inicial, na discussão sobre o querosene. Segundo, na discussão sobre ambiente regulatório tributário. Terceiro, na discussão sobre infraestrutura. E aqui quero me deter no tema dos aeroportos que o senhor bem mencionou. De 2012 até aqui, o programa de concessões é vitorioso. Nós avaliamos que as concessões dos aeroportos criaram um novo patamar de atenção. Basta ver o aeroporto de Brasília, por todos nós aqui, bastante frequentado. O que ele era há uma década atrás, o que ele é hoje. Aeroportos como o de Guarulhos, aeroportos como o do Galeão, de Confins e todos aqueles. Portanto, eu creio que se hoje nós podemos achar que os aeroportos estão cheios, imagine como estaríamos, por exemplo, se os aeroportos ainda fossem o que eram há uma década atrás. Nesse sentido, então, eu creio que a continuidade, do ponto de vista de infraestrutura, a continuidade do programa de concessões é absolutamente vital. A 7ª rodada, me parece que acontecerá entre abril e maio do próximo ano, vai envolver Santos Dumont e Congonhas, que são 2 dos aeroportos vitais para a malha aérea nacional e mais um conjunto de 10 ou 12 aeroportos, e isso pode fazer com que a gente complete esse patamar. Portanto, esse enfrentamento é necessário e eu creio que há uma questão que é a da retomada das atividades econômicas, incorporarem de novo milhões de passageiros que viveram sua primeira experiência de voo e que devem ter as condições necessárias para retomar o hábito de voar. Eu creio que com isso a gente vai ter um cenário que vai enfrentar de maneira adequada os temas tão bem endereçados pelo senhor na sua pergunta. Muito obrigado, senhor Eduardo Sanovics. Passo a palavra agora à sua excelência, o senhor senador Jean Paul Prats. Presidente, senador Fernando Collor, eu quero lhe parabenizar em primeiro lugar pelo trabalho aqui desenvolvido nessa comissão, por essa publicação aqui do turismo pós-pandemia, que é de fato muito importante para nós e que certamente será, me parece que vai sair um segundo volume agora, né? Logo depois. Nós tivemos aí 2 fases de pandemia, né, Eduardo? 2020, 2021 nos surpreendeu com um pico ainda pior, principalmente aí nos nossos estados do Nordeste, no Brasil como um todo. Saudar a todos os que estão aqui, Manuel, Eduardo presencialmente, os demais, Edmilson, Carlos Henrique. Evidentemente, a minha pergunta era praticamente a pergunta do presidente Collor sobre a questão do valor das passagens, e debatendo aqui um pouquinho com o Eduardo como é que a gente pode atuar ainda no curto prazo, e eu felicito pela sua, aproveito para felicitar pela sua resposta no sentido contextual. Acho que concordo e tenho dito isso várias vezes aqui, que nós não estamos fazendo uso devido e valorizando a nossa capacidade de produzir petróleo e gás. Nós corremos atrás todos os governos, desde Getúlio Vargas, passando pelo presidente Collor, por governos militares, por governos de redemocratização, por governos como o de Juscelino, Jango, etc., perseguindo a autossuficiência em petróleo. Por que perseguimos a autossuficiência em petróleo? Justamente para podermos ter a vantagem competitiva de, produzindo petróleo no nosso território e tendo capacidade de refino, que obviamente vai se moldando à medida que vai surgindo a produção nacional, estarmos não imunes, não isolados do mundo, nem completamente indiferentes às oscilações internacionais, mas pelo menos mitigá-las nos seus picos mais especulativos, nos seus momentos de intempéries, guerras e outros fatos não controláveis por nós, porque nós todos sabemos que se nós temos capacidade de controlar câmbio, às vezes inflação, juro, etc., tal, uma coisa que ninguém controla, nenhum governo nacional consegue controlar,
sozinho é o preço do petróleo. E mesmo em coletivo, quando havia o cartel, hoje o cartel está praticamente impotente diante do controle que se faz através da demanda, né? Hoje quem manda no preço do petróleo é praticamente a demanda. Se China vai crescer, se Estados Unidos vai crescer, se é verão, se é inverno, é o que dita principalmente a movimentação desse preço. E nós, de fato, não tiramos proveito disso. E veja que o QAV é, digamos assim, com todo o respeito, a última das prioridades, porque a principal prioridade é gás de cozinha, o combustível mais popular do Brasil, de cocção, é aquele que nós utilizamos nas nossas casas, onde não há gás natural canalizado, a maior parte do Brasil, portanto, ao invés de usar lenha. Depois, o diesel, que é o do frete, que é o que está componente de qualquer produto que chega a qualquer bolicho, qualquer birosca, qualquer venda, mercearia, que dirá mais outros estabelecimentos do Brasil, em qualquer lugar do Brasil. Diesel, então, importante. Gasolina, pelas razões óbvias da locomoção principal de classe média baixa e alta. E aí sim o QAV, que aí, bom, então o QAV para quem viaja de avião, né? Em tese, teria um grau de prioridade menor e um preço de mercado já um pouco mais acostumado, digamos assim, né? O setor já está, em alguns casos, inclusive para a aviação internacional, é considerado uma exportação, né? A venda para o avião que está em rota internacional. Mas me agrada ouvi-lo dizer justamente que também esse setor gostaria de ver o Brasil se aproveitando melhor dessa situação de produtor de petróleo. Porque nós, com certeza, poderíamos... quem está nos assistindo pode dizer, lá vem o PT achando que pode resolver as coisas sem ser as forças de mercado. Não é isso. Não é isso, absolutamente. Nós não estamos aqui falando de isolar o país em termos de preço internacional, como é, por exemplo, a Venezuela ou outros países que se isolam totalmente internamente, praticam um preço praticamente de doação desses combustíveis. Não é isso. Mas também não precisamos ir ao extremo que estamos vivendo hoje, presidente Collor, que não foi vivido nem no seu governo, nem em outros governos sucessivamente, que é de simplesmente considerar, porque hoje nós estamos numa prática que é exatamente como se nós não produzíssemos uma gota de óleo e não tivéssemos uma refinaria própria. É pior do que um Japão energético, eu digo que é uma Vanuatu energética, ou alguma coisa assim. Um país que simplesmente não produz absolutamente nada de hidrocarboneto e não processa nada de hidrocarboneto. Importa tudo. Aí estamos totalmente à mercê da volatilidade e desse tipo de situação. Em cima disso, temos a questão dos investimentos, de eventualmente ter mais agentes, etc., que provavelmente permite aí que você tenha um aumento ou uma participação maior até do que em outros países, uma média de participação nos custos maior do que os outros países, porque alguém está ganhando essa margem aí, né? E em tempos de outros combustíveis mais importantes, digamos, mais prioridades, estando a preço de mercado, a Petrobras não deveria estar descontando tanto do que haver, então, né? Já está tudo mais ou menos nivelado. E também não adianta falar em privatizá-la, porque o cenário de privatização já está aí. É esse que nós estamos vivendo. Preço de mercado na boca da refinaria. Preço de Roterdã, mais despesas e mais impostos na saída da refinaria, no chamado ponto A. Tanto terminal de recebimento de produto importado, tanto quanto saída da pós-refinaria. Se abrir ou vender refinaria, esse cara vai praticar um preço menor do que o atual? Não, porque se o preço atual é o de mercado, é o de equilíbrio. Ao contrário, nós temos que fazer a política nacional dos combustíveis, como você mesmo disse, uma política que eu chamo de um preço ponderado interno. Ao invés do PPI, paridade de preço internacional, seria um outro PPI, um preço ponderado interno, onde a gente ponderaria as componentes nacionais e as internacionais para o preço interno. E o governo, sim, faria essa diferença através da Petrobras, através de uma conta de compensação, como nós criamos aqui nesse projeto de lei que está tramitando na casa, com várias fontes diferentes de recursos para alimentar essa conta de compensação, porque, afinal, somos autossuficientes e produzimos esses combustíveis aqui. A outra questão que me alegrou bastante foi saber que todos nós queremos o retorno das condições socioeconômicas que nos permitam ter toda essa movimentação de novo, de volta, e que as pessoas possam, de fato, viajar de avião, porque de 2016 para cá a coisa só degringolou, literalmente.
e voltamos a ser um país onde só os ricos viajam para Miami ou para Salvador ou para Natal. E aí quero dizer que, no caso do meu estado, como também no estado de Alagoas, mas no Rio Grande do Norte nós vivemos de turismo. Você, Eduardo, sabe disso, que conhece bem lá. Nossos destinos são os destinos mais disputados, são os destinos mais, digamos, venerados e ambicionados pelo brasileiro, médio, rico, remediado. Todos querem, de alguma forma, conhecer as praias do Nordeste, nomeadamente Natal, Pipa, São Miguel do Gostoso, enfim, nosso litoral norte, nosso litoral sul. E a gente precisa de tarifa aérea, precisa ser competitivo para rodar a nossa economia. A nossa economia é uma economia que não tem grandes indústrias. Nós não estamos numa Recife da vida, numa Fortaleza. Nós temos realmente uma dependência grande. Oxalá tenhamos aí um desenvolvimento bem consolidado na questão da energia, mas que a energia limpa, etc. e tal, mas o turismo é muito importante e persiste sendo o nosso principal indicador de PIB. Toda a hotelaria, a quantidade de leitos que nós temos na época da Olimpíadas ficou bem claro, porque Natal apareceu até surpreendentemente com mais leitos que Recife e Fortaleza em disponibilidade para a Copa do Mundo, né, como sede da Copa, porque tem muita pousada, muito lugar, né, e os grandes hotéis que também têm muitos leitos e tal. Mas para atualizar todo esse acervo, todos esses ativos, é preciso movimento, eles precisam faturar, a gente precisa... O destino tem uma disputa e um conhecimento razoável, externamente, no exterior talvez menos, mas no Brasil já sempre desponta como primeiro. Agora, se a gente tiver com uma passagem sempre o dobro de preço, e volta e meia aparece o dobro do preço de João Pessoa, e aí a minha pergunta para encerrar seria essa questão de como é que o pessoal trabalha esses algoritmos, esse processo do movimento, né? Provavelmente acontece a mesma coisa com Maceió, que tem diferença em relação a Aracaju, a Recife. Claro que se comparar com Recife e Fortaleza, a gente ainda pode ir para o lado da escala, né? Economias de escala, tem mais gente e tal, etc. Mas com João Pessoa eu não consigo entender, porque a mesma distância, o mesmo movimento, praticamente a mesma disputa. Talvez uma vez na ANAC me disseram, não, mas porque João Pessoa tem menos demanda. Então hoje eu acho que está igual, né? É uma coisa, Maceió, Aracaju, quer dizer, dá para comparar os dois, talvez não com Salvador, mas... Aracaju e Maceió, não tem como Maceió ser mais caro o dobro de Aracaju. E o que acontecia antes da pandemia e agora volta a acontecer é que tem horas que a gente encontra o dobro do preço para Natal do que para João Pessoa. E aí eu não consigo explicar a ninguém, né? O cara tem uma passagem e fala, não deu, vou ter que ir para João Pessoa. Eu mesmo já cansei de vir também por João Pessoa. E aí queria saber, assim, é o que? O aeroporto, a taxa mais alta, é o movimento, é a composição tarifária, é o algoritmo que fica lá louco na hora que é Natal, endoidece e bota 1.200 em vez de 600, ou agora 3.200 ao invés de 1.200. O que é que acontece? Como é que é feito isso? Lembrando que nós temos, presidente Collor, um processo lá no CAD, de vários senadores que se juntaram a nós, já de 2019, de investigação tarifária nessa questão. Está parado lá porque também houve a pandemia e disruptou todo o processo de séries históricas, né? Eles perderam um pouco as séries históricas que estavam acompanhando. Mas é uma coisa intrigante para quem compra, né? Para agências e tal, e é uma coisa que talvez a gente pudesse explorar um pouco mais, que é essa diferença, mesmo dentro do ambiente caro que a gente aqui com o Eduardo se compromete a ajudar a resolver, nós estamos aqui tentando ajudar a resolver, mas a questão da diferença entre as cidades próximas, capitais próximas, pontos turísticos próximos são importantes para a gente. Obrigado, presidente. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Jean Paul Prates, e daria a palavra ao doutor Eduardo Sanovics para os seus comentários. Senador Jean, honra a tradição dos senadores do Nordeste com a sua objetividade. Eu queria ser muito transparente, senador, eu não sei lhe responder. E vou lhe dizer por que não sei lhe responder. A política comercial de cada uma das empresas é um ato individual sobre o qual nós, enquanto entidade, não temos ascendência. Do ponto de vista teórico, do ponto de vista conceitual, os preços flutuam livremente de acordo com demanda, horários, possibilidades, infraestrutura, custos locais, etc. Então, quer dizer, a razão conceitual
destas variações está em cada um dos pontos que acabam compondo o preço final. Isso, obviamente, é uma resposta que eu posso lhe dar, mas a resposta o senhor já tem, o senhor já sabe, porque em outros momentos nós tivemos esse mesmo debate nesta comissão, em outros lugares. Mas o que o senhor coloca é uma questão muito objetiva. Por que hoje, por que esta semana, por que a semana passada há um conjunto de variações de preço desta ordem? E eu confesso com toda a transparência, presidente, com que essa comissão merece, pelo respeito que todos aqui merecem, que eu não sei lhe dar essa resposta, tá certo? Não conheço com detalhes, até porque me é vedado por compliance, acesso à política comercial interna de cada uma das empresas. Mas eu creio que a sua pergunta abre uma possibilidade de resposta muito interessante, que é a seguinte: as razões pelas quais o preço dos bilhetes aéreos ascendeu nesta retomada de pandemia estão ligadas, como já disse antes, à política de precificação de querosene e à explosão do câmbio. Ora, o câmbio flutua, discutir isso é como que chutar a santa, né? Nós não podemos entrar nesse debate. Mas podemos e devemos, e eu creio que é nesta casa, nesse plenário, no Congresso Nacional, o local onde esse debate deve ser travado, na medida que a população está representada aqui, presidente, onde deve se travar o debate sobre a política de precificação de combustíveis do país. Ora, o senhor passou pela presidência da República e, naquele momento, nós não vivemos isso. Outros passaram pelo mesmo processo, e o que nós vivemos hoje, eu vou fazer 62 anos. Eu não me lembro, e tenho alguns anos, eu brinco, quando comecei no turismo eu tinha mais cabelo e menos barriga. Eu não me lembro de outro momento em que nós tenhamos vivido uma ascensão de custos desta magnitude, presidente. Isso é muito sério. Por quê? Porque no mesmo momento em que vivemos isso, vivemos uma pandemia no qual, por um fato bastante objetivo, a capacidade de consumo da sociedade está bastante comprometida. Eu não quero entrar aqui nas razões e nas soluções, porque não são o tema desta sessão. Mas são dois temas que contribuem diretamente para uma explosão de preço, da mesma forma que a gente vê numa série de outros itens. Portanto, senador Prates, eu creio que o debate a ser travado está bastante ligado ao tema que o senhor levantou na inicial do seu pronunciamento. Qual é a política de precificação de combustíveis que nós queremos para esse país? A que nós queremos, nós enquanto setor, é uma política que nos garanta competitividade interna e externa. Ou seja, que garanta que nós possamos voar para mais lugares atendendo mais gente. E o que temos a nosso favor é que já o fizemos. Passamos 15 anos trazendo a passagem a menos da metade do que ela era e triplicando o número de passageiros. Portanto, dadas as condições objetivas, estou falando de números, é absolutamente possível, e eu defendo isso, dobrar de novo o número de passageiros viajando nesse país e trazer de novo os preços à metade do que eram. Mas é necessário reconquistar as condições para isso, que passam por capacidade de consumo e que passam por preços adequados. Eu creio que aí nós vamos, por exemplo, poder retomar, por exemplo, as condições que permitiram criar no Nordeste, há alguns anos atrás, voos diretos para a Europa, que não existiam nos anos 90, tá certo? E, de repente, começaram a existir na Maceió do senhor, senador, na Natal do senhor, senador, na Fortaleza do nosso amigo Manuel e em tantos outros estados, tá certo? Ora, o Brasil, portanto, enquanto nação, a aviação enquanto setor e o turismo enquanto indústria já mostraram que isso é possível, desde que as condições objetivas para tanto se coloquem. Eu queria, senador Collor, se o senhor me autorizar, como havia lhe dito no horário das 19 horas, como ficamos até um pouco mais tarde, se o senhor me autorizar a usar a sala aqui atrás, quando eu começar a dar aula daqui a 20 minutos. Então, se o senhor me autorizar, eu posso ficar mais 15 minutos aqui. É possível usar ali atrás a sala de... É possível? É possível, sim. Então, eu posso ficar aqui até 19h25. Está ótimo. Não, sento ali, ali está a joia. Fico tranquilo. Tá certo. Presidente, eu queria só pontuar uma coisa que eu esqueci aqui de comentar.
e que o Eduardo e o Manuel podem comentar rapidamente para não atrasar a sua aula, que é o seguinte: nós vamos viver uma outra fase, assim, tentando ter um vaticínio aqui do que vai ser o futuro aqui, justamente não só o turismo pós-pandemia, mas a vida da gente pós-pandemia. Eu, quando migrei para o Nordeste, para o Rio Grande do Norte, eu imaginava, 20 anos atrás, um mundo, passagens mais baratas, 20 anos, daqui a 20 anos, as passagens vão estar bem baratinhas, e a gente vai estar viajando de lá para cá, vai ser tipo os Jetsons, sabe? Os caras voando aí para lá e para cá, praticamente com uma liberdade total aí, comutação aérea. Em vez de ser comutação do trânsito do subúrbio para a cidade, nós vamos ter aí comutações aéreas, caras morando numa cidade, viajando para outra para trabalhar, voltando e tal. Eu acho que a gente não está longe disso não, por conta da pandemia, isso talvez venha a se acelerar. Eu tenho visto muitas empresas dizendo que não vão recuperar as sedes que tinham anteriormente para trabalho presencial. E que vão trabalhar cada vez, acho que puderem, claro, cada vez mais com trabalho remoto, e vão se reunir em determinados lugares, normalmente sedes até transformadas para ter mais lazer, mais lugares agradáveis para se reunir e tal, para se interagir, do que necessariamente daqueles escritórios tradicionais. Vi isso recentemente numa visita que fiz a São Paulo na sede do Nubank, que estavam construindo 2, 3 prédios. Olha, vamos pensar aqui que a turma está trabalhando em casa, está muito bem, e isso está rendendo bem e tal. E logo eu pensei, rapaz, nossas capitais do Nordeste precisam estar atentas a esse movimento. Porque quando esse pessoal for se reunir, por que ele vai se reunir em São Paulo? Já que eles vão viajar todos de um monte de lugar para algum lugar só, por que eles vão para São Paulo, para o meio do cinza? Nada contra e tal, também, cada um tem a sua natureza. Mas vamos levar essa turma para Natal, para Maceió, se reunir lá. Então, novas sedes, até eventualmente rotativas ou não, poderão surgir nas nossas capitais, pela qualidade de vida que a gente... E o que é que vai faltar nesse momento, além de coisas de governo local, segurança, incentivos, etc., rotas aéreas competitivas. Porque se elas não forem competitivas, a tal sede eventual, ou sede temporária, ou sede de encontro, de lazer, o joint point desse povo, não será no Nordeste, provavelmente por falta de rotas e competitividade. Isso tem a ver com hotéis, com tudo, reformulação do locais de moradia por hotel. Em vez de ficar 3 dias, o cara vai ficar 1 mês, e vai poder trabalhar remoto. Né? Levar a família, fica 1 mês morando em outro lugar. Entendeu? Então, isso tudo é uma transformação que está em curso. Não sei se, claro, vocês estão monitorando isso tudo, podem talvez dizer aí 3 minutos cada um, rapidinho, o que acham disso, porque eu acho que isso é uma oportunidade para nós. Obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado. Eu perguntaria se o senhor Manuel Linhares gostaria de fazer algum comentário, e em seguida o senhor Eduardo Zanobix. Pois não. O que está acontecendo? Primeiro, comentar o senador João Paulo e agradecer. O senhor já fez um grande favor à hotelaria brasileira, o senhor deve se recordar. E quero dizer o seguinte, meu amigo Eduardo. Realmente, hoje, senador, nós estamos vivendo os anos 70. Se eu voltar aos anos 70, nós tínhamos o quê? A Varg, a Cruzeiro e a VASP. Não tínhamos nem a Transbrasil, não é isso, Eduardo? Foi em 86. Então, o que ocorre? Fizemos a abertura do capital aéreo, que antes, como vocês sabem, era fechado o capital aéreo, uma companhia vir para cá, só podia investir até 20%. Mas o que ocorre no Brasil? É o custo do Brasil que é muito alto. A lei trabalhista, como o Eduardo falou, o custo do querosene. É isso que nós temos que olhar e ver esses custos. É o caso da hotelaria. Hoje nós estamos trabalhando, meu presidente, só para você ter uma ideia, em termos de insumos, com o quê? Uma defasagem entre 40% e 45%. E o senhor me pergunta, a conta é fácil, eu sou engenheiro. 2 e 2 são 4. Olha o que subiu a energia, olha o que subiu a água, os insumos. Nessa pandemia, nós tivemos que se adaptar. Tivemos que usar outros equipamentos para os nossos colaboradores, para tudo. Então, o que ocorre? Nós temos, nesse momento, meu senador, o senhor sabe que eu sou uma pessoa, um cearense cabra da peste. Hoje, Eduardo estava comigo na reunião do conselho e eu visito esse Brasil todo. Hoje era para mim estar hoje à noite recebendo uma homenagem lá em Natal. Hoje eu tinha 3 estados para receber homenagem. Você dá o seu estado, mandou fazer até um booster para mim. Não, então,
o que eu quero dizer é o seguinte. Tudo bem. Nós estamos se aproximando de uma eleição. E sou muito determinado e gosto de fazer muito reconhecimento ao político que olha para essa indústria que chama turismo. E voltando para o senhor, meu senador, eu sou uma pessoa que estou há 31 anos, os cabelos estão ficando um pouquinho, a gente passa uma graxazinha para enganar, mas o que ocorre? Vou relembrar, vou voltar a Alagoas. Há 30 anos atrás, que eu estudo turismo, vamos dizer, de um modo geral no Brasil, o senhor como prefeito, o senhor construiu um hotel que hoje é ícone para o Brasil, o Jatiuca. É isso que eu estou trabalhando para mostrar para o turismo, que o senhor sabe que o turismo representa, vamos dizer, um maior número de emprego, desde que vende seu picolézinho, sua pipoca, o taxista, o hoteleiro, de um modo geral, para prestigiar aqueles candidatos, aqueles representantes que trabalham para o turismo. Chegou a hora de enganar. Nós não podemos aceitar quando chega um mês, uma semana, e dizer que é o candidato do turismo. Eu já disse até no meu Ceará. Não venham com essa para mim. Porque nessa pandemia, eu trabalhei esse Brasil todo, mesmo na pandemia, viajando. Para quê? Para defender meu setor, tanto no âmbito municipal, estadual e federal. E aqui quero fazer um ressalto à sua governadora, minha amiga Fátima. Foi uma das poucas governadoras que baixou o ICMS da energia. O senhor deve saber disso. Ela baixou para 12%. E eu olho muito para isso. Os prefeitos. O que é que os prefeitos fizeram? Era hora de olhar para baixar o IPTU, baixar os custos dessa indústria que sofreu tanto. Mas isso não ocorreu. E é como hoje eu falando na reunião de conselho, e vou rodar esse Brasil todo. Já disse o senhor, meu presidente, vou estar na sua campanha. E uma das coisas que esse baixinho é determinado e é respeitado nesse Brasil todo. Não é por acaso que eu ainda tenho 6 títulos. 6 títulos para receber ainda. 6 títulos para receber ainda estadual. Ainda, nesse Brasil. Desde o Rio, São Paulo, aí vai. Então, eu quero mostrar para os representantes do turismo, para olhar para esses representantes, os verdadeiros representantes que olham para o turismo. É isso que eu quero mostrar. Muito obrigado ao senhor Manuel Linhares, ele que é o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, a BIH Nacional, pelas suas considerações, e passo a palavra novamente ao senhor Eduardo Sanovics para as suas considerações finais. Senador, esse novo perfil de passageiros é um fato que nós já pudemos constatar a bordo. É o caso típico de uma família, por exemplo, em que o casal está em trabalho virtual, os meninos estão em aula online e compram uma passagem, vão passar uma semana em Natal ou em Maceió, e as pessoas trabalham de lá, têm aula de lá, e no outro período vão à praia, vão comer fora, vão comprar, enfim, vão conjugar esses verbos a que eu me referia na minha fala inicial. Nós ainda não conseguimos avaliar o tamanho desse público, qual é o volume e qual é a real capacidade de consumo, mas, de fato, se constata que ele existe, se constata que é um filão interessante para transformar em turismo de negócios e eventos, e entendemos que é essa última milha, o que eu me referia na abertura do debate, que a gente já tem aproximadamente 80% da malha doméstica no ar, falta 20%. E eu entendo que esses últimos 20% estão fortemente ligados à volta dos eventos, né? Majoritariamente o público está viajando é lazer, o corporativo vai demorar para se recuperar do impacto, e muita gente migrou para o online e um pedaço disso não volta mais a bordo, mas a retomada dos eventos, destacadamente as grandes feiras e congressos em São Paulo, mas os congressos e convenções ao redor do país devem marcar o final. E esse é o público que eu creio que preenche esses requisitos que o senhor coloca, e várias empresas que têm contas enormes com a aviação
têm começado esta prática. Algumas que planejavam, por exemplo, investimento em edifícios e tal, os postergaram, não o farão, e eu creio que se forem devidamente estimuladas a investir no remoto, o farão. Eu queria aqui fazer um resgate. Há muitos anos atrás, nos anos 90, eu fui passar uma temporada trabalhando em Barcelona, na Espanha, final dos anos 90. E havia no Convention Bureau de Barcelona, eu dirigi o Convention Bureau de São Paulo depois, havia no Convention Bureau de Barcelona um programa que era um programa de atração de negócios, de empresas, para que elas se fixando na cidade trouxessem seus eventos à cidade. Eu creio, e fica aqui essa minha contribuição, que cidades como Natal, como Maceió, como Fortaleza, podem criar a partir de seus conventions bureaus, a partir de suas entidades de promoção turística, programas de atração. E esses programas de atração geram, obviamente, impacto direto sobre a demanda, o consumo, a capacidade de ampliação do mercado de consumo nessa cidade, com consequências extremamente positivas, não só para o turismo, mas para a qualidade de vida de todas elas. Senador, se essa for a minha última contribuição, queria pedir licença ao senhor, se o senhor me autorizar a me retirar. Pois, muito bem, com a autorização do senador João Paulo Prates, da minha e do Dr. Manuel Linhares. Sem dúvida nenhuma, Vossa Excelência tem um compromisso agora e pode utilizar, como já disse, os instrumentos de que nós dispomos aqui na sala ao lado. O senador João Paulo Prates, por favor. Presidente, apenas mais uma vez parabenizar pelo ano de trabalho aqui na comissão. Dizer também, já que estamos aqui encerrando a sessão, um pouquinho de housekeeping aqui, né, de questão interna. Nós temos aqui o nosso projeto do Cerrado, o PL do Cerrado, que vai para o ano que vem. Então, informar a todos que têm interesse no tema, que estamos finalizando o relatório, e provavelmente em fevereiro já teremos condição de votar. Parabéns. O PL do bioma Cerrado, do desenvolvimento sustentável do Cerrado. Está sob minha autoria, minha relatoria, e que eu tenho imensa honra aqui de partilhar consigo, presidente, já agora no próximo ano, já que esse ano tivemos vários intempéries aí que nos impediram. Mas é isso. Parabéns mais uma vez a toda a equipe, a sua presidência e, claro, a todos que participaram aqui conosco dessa audiência. Obrigado, muito obrigado presidente. a Vossa Excelência, João Paulo Prates, e parabéns também pelo grande projeto que Vossa Excelência vem encabeçando em defesa do nosso bioma do Cerrado. Com a proximidade do término do ano legislativo, aproveito nossa última reunião para apresentar um rápido resumo dos trabalhos da comissão durante o ano de 2021. Realizamos ao longo do ano 9 reuniões extraordinárias da CDR, onde instruímos projetos, deliberamos requerimentos, projetos de lei e demais matérias legislativas referentes às desigualdades regionais, às políticas do desenvolvimento regional, à integração regional e políticas ligadas ao turismo. Também oferecemos emendas às principais propostas orçamentárias que tramitaram no Congresso Nacional em 2021, com o objetivo de atender às demandas do setor do turismo e ao desenvolvimento regional do país. Buscamos dar nossa contribuição aos trabalhos da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, a CMO, sugerindo emendas aos projetos de lei orçamentária anual para 2021 e 2022, e ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2022. Além disso, sempre às segundas-feiras, às 18 horas, realizamos nossos ciclos de debates abertos à participação ao público por meio do programa E-Cidadania e da Ouvidoria do Senado Federal. Foram 15 mesas onde debatemos os efeitos da pandemia sobre o setor do turismo no Brasil e a sua retomada, com especialistas e representantes do trade turístico, bem como parlamentares e autoridades do Poder Executivo nas esferas federal, estadual e municipal. Além de 11 mesas de debate sobre desenvolvimento regional, com o objetivo de identificar gargalos institucionais que dificultam o desenvolvimento do Brasil e discutir um plano de ação, inclusive com soluções legislativas, onde também foram ouvidos especialistas, o poder público e representantes da sociedade civil. Por fim, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo lançou publicação registrando as contribuições fruto do debate ou dos debates realizados no primeiro semestre.
No início de 2022, lançaremos outras 2 publicações, perfazendo as audiências realizadas nesse segundo semestre. Um relatório detalhado com o balanço das atividades da comissão será publicado no site da CDR e encaminhado a todos os parlamentares ao término dessa sessão. Gostaria, antes de dar por encerrada a presente sessão, de agradecer a presença e a participação do senhor Eduardo Zanovics, presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, ABAR, do senhor Manuel Cardoso Linhares, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, ABIH Nacional, do senhor Edmilson Rodrigues Romão, vice-presidente financeiro da Associação Brasileira de Viagens, ABAV, e da senhora Zélia Cavalcante, secretária de Turismo do município de Porto de Pedras, estado de Alagoas. Agradeço aos palestrantes, portanto, pelos esclarecimentos prestados. Agradeço a participação de todas e de todos, muito especialmente das senhoras e dos senhores senadores. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, desejando a todos uma boa noite.